Bom dia a todos, meu nome é Regiane e eu sou professora de topografia. Hoje nós vamos aprender como medir uma distância em campo usando a estação total. Mas antes disso eu queria apresentar para vocês alguns equipamentos auxiliares que ajudam na tomada dessa distância. Esse aqui é o prisma. O prisma ele é um conjunto de espelhos acoplado a uma base de plástico. É esse conjunto de espelhos que permite que o sinal, ao sair da estação total, bata nesse conjunto de espelhos e retorne para a estação total, permitindo a determinação da distância. Na base sobre a qual o prisma é instalado, existem algumas marcações aqui em amarelo. Essas marcações, elas auxiliam na realização da pontaria ao centro do prisma. O prisma, ele sempre é encaixado sobre uma haste metálica. Então aqui atrás do prisma, nós temos aqui um canhão que permite o encaixe desse prisma na haste metálica. Esta é a haste metálica. A haste metálica ela tem uma ponta que é colocada sobre o ponto topográfico no terreno. Sobre a outra extremidade, nós temos o encaixe do prisma e uma bolha circular. Então, ao posicionar a haste sobre o ponto topográfico, a gente sempre deve tomar o cuidado de manter a bolha nivelada. Com isso, o prisma ele permanece perfeitamente na vertical. Então, nós podemos encaixar o prisma sobre a haste metálica usando o canhão aqui na parte de trás do prisma. Então, ele é encaixado aqui na parte superior do prisma e nós sempre devemos tomar o cuidado de manter a bolha circular perfeitamente nivelada. É possível trabalhar com alturas diferentes do prisma. Para isso, nós podemos apertar aqui o gatilho e estender o prisma. Este é um outro modelo de prisma com o suporte metálico e o encaixe dele na haste é feito através de uma rosca. Então o encaixe desse prisma na haste é feito através da rosca. Dessa forma. Olá! Agora nós vamos ver todo o processo de medida da distância em campo. A medida da distância ela é realizada entre o ponto onde está instalado a estação total e o ponto onde está instalado o prisma. O bastão deve ser encaixado no bipé e ter o seu ponteiro posicionado exatamente sobre o ponto marcado no piquete. O nivelamento da bolha esférica será feito através de duas manoplas que permitirão o movimento de extensão das pernas do bipé. Depois que o nível esférico estiver nivelado e o bastão perfeitamente verticalizado, deve-se orientar o prisma para a estação de forma que fique alinhado com a mesma. Com a estação total já devidamente centrada e nivelada, o próximo passo é realizar a visada até o prisma. Para realizar essa visada, nós utilizamos a alça de mira. A estação total possui duas alças de mira, uma sobre a luneta e uma logo abaixo. Então, tanto faz realizar essa pontaria com a alça de mira superior ou inferior. Dentro da alça de mira, a gente consegue enxergar uma cruz branca. E o que a gente precisa fazer é alinhar o nosso olho com a cruz branca e o prisma, né? Nesse momento, quando a gente olha na ocular da luneta da estação total, a pontaria vai estar bem próxima ao centro do prisma. Nós podemos refinar a pontaria usando os parafusos micrométricos, tanto do movimento vertical da luneta quanto do movimento horizontal. E a focalização da imagem é feita
com esse parafuso bem próximo da ocular do equipamento. Distância horizontal igual a 4,484 metros. Distância inclinada entre os pontos igual a 4,561 metros. Então eu vou mostrar para vocês agora como que é feita a medida da distância efetivamente. Então o operador ele precisa visualizar aqui no menu inferior da estação total a opção DIST. Como ela não está aparecendo aqui agora, eu vou apertar aqui o F4 até aparecer a opção DIST no menu inferior. Mais uma vez, apareceu aqui a opção DIST. Então, a hora que eu aperto o F1 é que a estação total vai enviar a onda eletromagnética para bater lá no prisma e voltar e assim possibilitar a determinação da distância. Ela está realizando a leitura da distância e aqui então nós temos a informação da medida da distância inclinada entre os dois pontos, 4,561 metros. Olá! Visto como usar a estação total em campo, vamos ver com mais detalhe as funções que a estação apresenta. Vamos mostrar através de um simulador as principais funções existentes na estação total. A primeira coisa, quando nós ligamos a estação, irá aparecer esta tela, escrito Medição 1D4. Como visto com a professora Regiane anteriormente, nós podemos alterar a tela, clicando no botão Page. Tela 2D4, tela 3D4 e tela 4D4. Cada vez que eu altero a tela, vocês perceberam que ele altera os elementos que são mostrados no display. Vamos ver o que acontece. Nesta tela 1D4 nós temos as seguintes informações: identificação do ponto ou nome do ponto, altura do prisma ou do bastão, nesse caso 1,50 m, valor do ângulo horizontal, valor do ângulo vertical. Aqui nós podemos configurar se essa leitura é um ângulo zenital ou um ângulo vertical. Observem este triângulo com um traço embaixo. Isto significa que a estação está medindo a distância inclinada, porém apresentando o valor da distância horizontal em seu display. Quando o traço está neste cateto aqui, nós estamos medindo desnível entre dois pontos. Aqui nesta tela podemos ver também a indicação do tipo de prisma e se estamos medindo com ou sem prisma, além da carga da bateria que temos aqui. Vamos mudar para a próxima tela. Na próxima tela, a maior parte dos elementos permanecem iguais. Agora observem que o traço está sobre a hipotenusa do triângulo. Isso significa que nós estamos medindo distância inclinada. Na página 3D4, agora é apresentada as coordenadas do ponto E, NH, ou X, Y e Z. E finalmente na tela 4 é como se nós estivéssemos trabalhando com a estação como sendo um teodolito, tendo apenas leitura do ângulo horizontal e vertical. Voltemos à tela inicial. Vamos analisar o menu que aparece na parte inferior. Eu posso alterar as opções clicando nessa seta, F4. Vamos ver este primeiro menu. O botão Entrar permite que eu altere o valor dos campos que são editáveis. Por exemplo, eu posso alterar o valor da altura do prisma. Eu clico aqui e ele vai naquele campo pedir que eu faça alteração. E eu posso dizer que a altura agora é 1,20 m. Então ele me dá essa opção de entrada. Eu vou selecionar F1, vou selecionar o 1, aí vou mover para o outro campo, vou selecionar F1 novamente, seleciono o 2. Quando estiver o valor já desejável, basta dar Enter.
O botão Grava permite que eu grave as informações que estão na tela. Ao ser pressionado o botão All, F3, a estação mede a distância e grava todos os valores. Nesta segunda página de menu que nós temos aqui, temos o botão Dist, que ao ser pressionado fará com que a estação meça a distância e apresente os valores para nós. Ela não gravará as observações, apenas apresentará as observações no display da estação. O botão CPSP permite que a gente altere a medida com prisma e sem prisma. Então, se eu pressionar, configurado para sem prisma. Observe que mudou aqui na lateral para RL e SP. RL é raio laser, SP é sem prisma. Voltemos à opção anterior, com prisma. Nós não devemos usar medidas sem prisma com prisma. O botão EDM permite que eu altere alguns elementos necessários na medição da distância, como o tipo de prisma e o valor da constante. O tipo de prisma, existem vários modelos de prisma. Nos nossos trabalhos de topografia aqui na universidade, nós vamos usar o modelo CP Prisma Rápido. Qualquer alteração que seja feita, eu preciso depois confirmar. Antes de confirmar, vou mostrar o botão Atmosfera. Esse botão permite que eu insira o valor da pressão atmosférica e da temperatura e ele vai calcular uma correção para essa distância medida. Voltemos à tela anterior. Aqui nós temos o botão F1, Estação, que vai permitir com que eu defina qual é o nome da minha estação, a altura do instrumento e os valores da coordenada da estação. O botão ANG-HZ permite com que eu estabeleça para a posição atual de leitura do limbo horizontal da estação um valor, como por exemplo, eu posso zerar o equipamento nessa direção. Basta eu clicar aqui no F2, ele vai zerar o equipamento na direção. Vocês verão que em alguns procedimentos de campo a gente costuma fazer esse tipo de operação. E finalmente vamos mostrar como alterar campos que contêm caracteres alfanuméricos. Neste caso, nós vamos alterar a identificação do ponto de A1 para poste. Então vamos clicar em F1, entrar, e observem agora que nas opções do menu nós temos os caracteres. Vamos até o campo que contém a letra P, pressionando F2 e começamos a digitar o que queremos. O processo se repete da mesma maneira para todas as letras. Estando ok, basta pressionar Enter e foi alterado o campo. Até uma próxima aula.